és minha mãe, minha rainha. Eu sou teu e tu és minha mãe, minha rainha. És minha mãe, minha rainha. Irmãos e irmãs em Cristo Jesus, louvados sejam nosso Senhor Jesus Cristo e sua amadíssima Mãe. Para sempre sejam louvados. Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos a este nosso momento de oração, a este nosso encontro com a Mãe da Misericórdia, onde além de rezarmos e ouvirmos a palavra de Deus, também partilhamos da sua mensagem, dos seus ensinamentos. Vamos iniciar esse nosso momento de maneira realmente cristã, nos unindo como filhos e filhas de Deus através da Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Peçamos que o Espírito Santo venha sobre nós neste momento que estaremos rezando e partilhando a palavra de Deus através da leitura do Evangelho. Hoje, o dia dos Santos Inocentes, a Igreja dedica este dia às crianças que foram cruelmente assassinadas por Herodes na época em que Jesus nasceu, e Herodes, na sua fúria e medo do poder de Deus, resolve, após os reis magos não ter voltado para lhe dar a localização do nascimento do rei dos judeus, então ele decide mandar matar a todas as crianças do sexo masculino com menos de 2 anos em Belém e toda aquela região. Por isso peçamos que o Espírito Santo venha sobre nós para que nós possamos compreender melhor o plano de salvação de Deus que já se inicia lá no nascimento de Maria, já se inicia no convite feito a ela para ser a mãe do Salvador, e a todos que se envolveram de maneira discreta do plano que Deus traçou para que Jesus chegasse até nós. Por isso rezemos juntos. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do coração imaculado de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Nesta segunda-feira, dia 28 de dezembro, a Igreja celebra a memória dos santos inocentes que se fizeram vítimas das atrocidades e perseguições praticadas por Herodes. Eles são considerados como o prenúncio dos mártires que proclamaram de maneira lúcida e livre o nome de Jesus. São imagens do próprio Cristo que se identifica com os mais pobres. O Evangelho nos relata o momento em que José e Maria, por instrução do anjo, tiveram que deixar Belém e fugirem para o Egito, para que a criança não fosse encontrada e morta pelos exércitos cruéis do soberano Herodes. Vamos juntos ouvir. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Depois que os magos se retiraram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse: Levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite com o menino e a mãe e retirou-se para o Egito, e lá ficou até a morte de Herodes. Assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta: Do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que os magos o tinham enganado, ficou furioso. Mandou matar todos os meninos de Belém e de todo o território vizinho, de 2 anos para baixo, de acordo com o tempo indicado pelos magos. Assim se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se um grito em Ramá,
choro e grande lamento. É Raquel que chora seus filhos e não quer ser consolada, pois não existem mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje é o dia que a Igreja escolheu para a festa dos santos inocentes, considerados mártires, dia em que o Evangelho nos fala da matança dos inocentes ordenada por Herodes. A Igreja honra como mártires este coro de crianças vítimas do terrível e sanguinário rei Herodes, que foram arrancadas dos braços de suas mães para escrever com o seu próprio sangue a primeira página do álbum de ouro dos mártires cristãos a merecerem a glória eterna, segundo a promessa de Jesus. Quem perder a vida por amor de mim, há de reencontrá-la. Este episódio é narrado somente pelo evangelista Mateus, que se dirigia principalmente aos leitores hebreus, e por isso tinha a intenção de demonstrar a condição de Messias de Jesus, onde se realizavam as antigas profecias. Quando Herodes descobriu que os sábios tinham enganado, ficou furioso. Mandou matar em Belém e nos arredores todos os meninos de 2 anos para baixo, conforme o tempo que ele tinha apurado pelas palavras dos sábios. Foi assim que se cumpriu o que o profeta Jeremias tinha dito. Em Ramá se ouviu um grito, coro amargo, imensa dor. É Raquel a chorar seus filhos e não quer ser consolada, porque eles já não existem. A origem dessa festa é muito antiga. Aparece em alguns lugares no século IV e 100 anos mais tarde aparece também em Roma. Ela tinha caráter de luto e com a reforma litúrgica passou a ter o caráter de júbilo. Interessante nesta narrativa é que José foi alertado em sonho pelo anjo e, acreditando no sonho, ele partiu para uma viagem de muitos quilômetros no deserto de Sinai, tirando o Deus humanado das garras de um sanguinário. A empreitada da fuga foi dolorosa. A temperatura do deserto à noite chega a 0 grau e durante o dia a 50 graus positivos. A Sagrada Família seguiu por um caminho que nem José conhecia, mas sabia que devia, por cautela, desviar dos caminhos por onde circulavam os judeus, os egípcios e os romanos. Havia ainda o risco de encontrar ladrões e feras do deserto, até chegarem às terras do Egito, onde se viram salvos. Esta narrativa de Mateus expressa um êxodo às avessas. O Egito não é mais o lugar da opressão, mas o lugar da proteção. Interessante, por volta do ano 1250 a.C., os judeus saíram do Egito perseguidos pelo faraó que queria eliminá-los. Agora, aquela estrutura do governo egípcio torna-se proteção ao menino Deus. Deus deixou que José guiasse Maria e Jesus pelo deserto até o Egito. E lá permaneceram por mais de 4 anos, até a morte de Herodes, quando então puderam voltar. Neste trecho também podemos ver uma das vezes que José se torna o instrumento de defesa que mantém presente o Deus encarnado no meio de nós. Ele, com confiança irrestrita ao seu Criador, assumiu a paternidade da gravidez de Maria e foi fiel ao mantê-la virgem em todo o tempo que viveu ao seu lado. E agora, também instruído em sonho pelo anjo enviado por Deus, toma sua família e partem para o Egito, atravessando o deserto e desviando de rotas perigosas para garantir a segurança de Maria e do menino Jesus, que por ordem do perverso rei Herodes poderia ser morto
juntamente com aquelas crianças que foram brutalmente arrancadas dos braços de suas mães e foram assassinadas. Hoje, Herodes continua mandando matar as crianças. Através das ações das pessoas que vivem em nossa época e dão espaço à possibilidade da aprovação da lei do aborto. Através daqueles que maltratam e agem com violência com os indefesos e pequeninos filhos de Deus. Através dos que abusam de maneira cruel e degenerada das nossas crianças que se encontram frágeis e indefesas. Enfim, quando deixamos, como sociedade, essas ações acontecerem e não denunciamos e nem punimos tais ações. Maria e José, com a atitude de receber Jesus como sua responsabilidade, deram a todos nós o exemplo de ação que o cristão deve adotar em relação aos perigos que a comunidade cristã infantil corre muitas vezes. O estar alerta, o fugir para um lugar seguro, o escutar as manifestações de Deus, o mostrar Jesus no templo, o educar na fé e dentro dos ensinamentos do Evangelho. Enfim, vários foram os momentos que eles testemunharam pelas suas ações e o comprometimento que dispunham com o plano de Deus para a salvação do seu povo. E nós? Como temos tratado, protegido, educado, catequizado nossas crianças? Temos levado elas para longe dos perigos e das maldades que a sociedade materna tem investido contra elas? Ou aceitamos como normal o modismo, o liberalismo e tudo mais que destrói a infância e afastam nossas crianças do caminho traçado por Jesus para alcançarmos a salvação? Peçamos a intercessão de Maria, a nossa Mãe da Misericórdia, para que tenhamos coragem e confiança de agirmos como José, quando reconhecemos nos sinais que nos são dados o que Deus quer que nós façamos. Irmãos e irmãs, neste espírito de memória dos santos inocentes, convido a você neste momento a rezarmos juntos a oração que Santa Faustina Kowalska compôs à Mãe da Misericórdia. Maria, minha Mãe e Senhora, entrego-vos a minha alma e o meu corpo, a minha vida e a minha morte, e tudo o que vier depois dela. Deposito tudo em vossas mãos, ó minha Mãe. Cobri a minha alma com o vosso manto virginal e concedei-me a graça da pureza do coração, da alma e do corpo. Defendei-me com o vosso poder de todos os inimigos, especialmente daqueles que escondem a própria maldade com a máscara da virtude. Ó lindo lírio, vós sois para mim o espelho, ó minha Mãe. Amém. Bem, meus irmãos e minhas irmãs, terminamos aqui mais este nosso encontro com a Mãe da Misericórdia. Mais um pouco da palavra de Deus foi ouvida e refletida e partilhada. Peçamos que o menino Jesus, que se fez presente neste Natal no meio de nós, venha nos trazer a consciência da bondade, amor e carinho que devemos tratar as nossas crianças de hoje. Agradeço a todos que têm nos acompanhado através da nossa página no YouTube, Devotos de Santa Luzia. Não esqueça sempre de deixar a sua curtida e o seu like para que este nosso projeto de evangelização se mantenha firme e perseverante em nossa caminhada. Peçamos que Maria, a nossa Mãe da Misericórdia, interceda fervorosamente por nós, junto a Deus, para que Deus derrame sobre nós, sobre a nossa casa, a nossa família, as suas bênçãos. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo.
Amém. Amém. Mãe da misericórdia, Mãe da misericórdia, Mãe da misericórdia, alcança de teu Filho as bênçãos para todos nós. Mãe da misericórdia, Mãe da misericórdia, Mãe da misericórdia, Mãe da misericórdia.